The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Eu sou o pastor Éder Candeu, da Igreja Sede de Jundiaí. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da nossa revista trimestral, Os Céus de Deus, de autoria do pastor Walter Bastos. Hoje nós estudaremos a lição número 3, cujo título é Os que habitam nos céus de Deus. Nosso texto bíblico, textual, está em Hebreus, capítulo 12, versículos 22 a 25. Vocês têm aí na tela, né, para quem está acompanhando, mas eu farei a leitura na minha Bíblia. Hebreus 12, do 22 ao 25, a palavra de Deus diz assim: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, pelos teus atributos eternos. Sim, meu Deus, por quem tu és e pelas obras maravilhosas das tuas mãos. Rendemos graças a Ti pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela habitação do Espírito Santo em cada um de nós, os que Te amamos, Senhor. Somos gratos pelas muitas bênçãos com que Tens nos abençoado, sabedores que somos de que não somos merecedores de nenhuma delas, e que somente pela Tua misericórdia que não somos consumidos. Agradecemos por esta oportunidade que nos dá, Senhor, de mais uma vez, sim, aprendermos da Tua santa palavra e da Tua sã doutrina, para que coloquemos em prática na nossa vida e tenhamos uma vida agradável diante de Ti. Ilumina-nos pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Chegamos, então, na terceira aula. Os que habitam nos céus de Deus. Na nossa lição número 3. O tempo está voando, né? O tempo está voando, está passando tudo muito rápido. Então, nós temos que ficar atentos, né, aos sinais, sabendo que já é a última hora, né? Nós estamos prestes
prestes a subir, né? Prestes a sermos arrebatados. E o tema é muito gostoso, os céus de Deus, é edificante para a igreja, dá uma esperança, dá uma alegria, né? Enche-nos de esperança e de alegria, porque em breve nós conheceremos os céus de Deus pessoalmente e veremos a face do nosso amado Mestre e Salvador Jesus Cristo. Para quem não tem a revista, basta entrar no site da igreja obpcjundiaí.com.br, lá tem o link para a editora OBPC. Tá? Ali você pode ter acesso a esta revista e também a outros materiais de altíssima qualidade, não só gráfica, né, qualidade gráfica, mas também e principalmente qualidade doutrinária e teológica. Vocês vão gostar. Entrem ali e vocês vão encontrar materiais excelentes. Quero agradecer mais uma vez a Deus e sempre a Deus por ter nos permitido, né, mais uma vez, estarmos aqui, aos nossos pastores que têm nos abençoado, têm orado por nós, têm cuidado, né, de todo o necessário para que a gente consiga desenvolver esse ministério. Ao nosso irmão Klinger, que tem cuidado da parte tecnológica, mesmo remotamente, né, ainda está se recuperando do Covid, da infecção, mas já está bem, graças a Deus, e tem nos ajudado, como sempre ajudou. Que Deus continue abençoando a todos, que tem nos ajudado, as secretárias, ao pessoal da mídia. Deus lhes recompense grandemente. Amém, meus irmãos? Na revista, que tem um tema, né, lindo, o objetivo é mostrar que o céu é o lar de Deus, de Jesus e de santas criaturas. Mas um dia nós o acessaremos por meio da obra salvadora de Cristo Jesus. Então, nós já temos o lugar preparado, né? Graças a Deus. Eu quero ler, enquanto eu preparava a lição, eu me deparei com esse texto, esse comentário do pastor William MacDonald, quando ele comenta essa passagem que nós lemos de Hebreus 12, do 22 ao 25. E é coisa tremenda, e eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim, os cristãos não chegaram ao profundo terror do Sinai, mas às boas-vindas da graça. Em princípio, nós já chegamos aonde estaremos para sempre, em completa realidade. O futuro já é presente. Hoje possuímos o amanhã. Na terra, possuímos o céu. Não é? Em Cristo Jesus. E já já a gente vai para lá. E ele continua, nós não chegamos a um monte tangível na terra. Nosso privilégio é entrar no santuário do céu. Pela fé, aproximamo-nos de Deus em confissão, louvor e oração. Não estamos restritos a um dia do ano, podemos entrar no santuário a qualquer hora, sabendo que sempre somos bem-vindos. Aleluia! Deus não diz mais, mantenha-se distante, como foi lá no Sinai. Ele diz, aproxime-se com confiança, graças a Deus. A lei tem o seu monte Sinai, a fé tem o seu monte Sião. Essa montanha celestial simboliza as bênçãos reunidas da graça. Tudo que é nosso por meio da obra remida de Cristo Jesus. Quando entramos na presença de Deus, somos cercados por uma multidão augusta. Antes de tudo, há milhares de anjos, que, embora não contaminados pelo pecado, não podem se juntar a nós em cântico, porque não conhecem a alegria da nossa salvação por Jesus Cristo. Em seguida, estamos com a universal igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. São os membros da igreja, o corpo e a noiva de Cristo, que morreram desde Pentecostes e agora desfrutam da presença do Senhor. Eles aguardam o dia em que seus corpos ressuscitarão da sepultura em forma glorificada e se reunirão aos seus espíritos. Pela fé, vemos a Deus, o juiz de todos. A escuridão e a tristeza não mais o escondem. Sua glória é transcendente para a visão da fé. Os santos do Antigo Testamento, ele cita, né, ali, que estão os espíritos dos justos aperfeiçoados. Jesus está lá, o mediador da nova aliança. Há uma diferença entre Moisés, o mediador da antiga aliança, e o Senhor Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Moisés serviu como mediador simplesmente ao receber a lei de Deus e entregá-la ao povo de Israel. Ele foi um intermediário, ou representante do povo, oferecendo os sacrifícios pelos quais a aliança foi ratificada. Cristo é o mediador da nova aliança em um sentido muito mais elevado.
Antes que Deus pudesse fazer essa aliança com justiça, o Senhor Jesus tinha que morrer. Ele devia selar a aliança com o próprio sangue e dar-se em resgate de muitos, conforme está em 1 Timóteo 2,6. Ele assegurou pela morte as bênçãos da nova aliança ao seu povo. Ele lhes garante essas bênçãos pela sua vida eterna. Ele preserva o seu povo para fluir as bênçãos em um mundo hostil pelo seu ministério atual à direita de Deus. Tudo isso está incluído em sua obra de mediação. Carregando as cicatrizes do Calvário, o Senhor Jesus é exaltado à destra de Deus como príncipe e salvador. Aleluia. Finalmente, há o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Quando ascendeu ao céu, Cristo apresentou a Deus todo o valor do sangue que ele derramou na cruz. Não há menção de que ele literalmente tenha levado seu sangue ao céu, mas os méritos de seu sangue derramado tornaram-se conhecidos no santuário de Deus. Seu sangue precioso é contrastado aqui, nessa passagem de Hebreus, com o sangue do sacrifício de Abel, né? que o próprio sangue de Abel derramado por Caim. Ainda assim é verdade que o sangue de Cristo fala mais graciosamente. O sangue do sacrifício de Abel disse, coberto temporariamente. O sangue de Cristo diz, perdoados para sempre. O sangue de Abel clamou vingança. O sangue de Jesus clama misericórdia, perdão e paz. Os últimos versículos do capítulo 12 contrastam a revelação de Deus no Sinai com sua revelação em Cristo e por meio dele. Os privilégios e glórias incomparáveis da fé cristã não devem ser tratados superficialmente. Deus está falando, convidando, cortejando. Recusá-lo é perecer. Os que desobedeceram à voz de Deus ouvida por meio da lei foram punidos à altura, não foram? Quando o privilégio é maior, a responsabilidade também é maior, meus irmãos. Em Cristo, Deus fez sua revelação melhor e decisiva. Os que rejeitam sua voz quando ele agora fala dos céus pelo Evangelho são mais responsáveis do que aqueles que violaram a lei. Desviar disso é impossível. Amém? É assunto muito sério, não é? Mas que texto maravilhoso, não é? Continuando na revista, ou voltando, né, para a revista, a introdução vai dizer o seguinte: o rei Salomão questiona a morada literal de Deus na terra quando diz, mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Está em 1 Reis 8:27, primeiro livro de Reis 8:27. De fato, Deus jamais poderia estar limitado, ou seja, hospedado a um único lugar, seja no templo em Jerusalém, ou mesmo em qualquer lugar do universo. Mas diferente disso, perguntamos, quem mora ou vive com Deus nos céus? É essa a pergunta que a lição vai responder hoje. Ao estudarmos os seres celestes, criados por Deus para propósitos bem definidos, ficamos maravilhados com suas atividades e diversidade. Mas além deles, quem mais a Bíblia revela viver com Deus lá nos céus, dos céus? É isso que nós vamos ver na exposição. Ele vai subdividir a lição, como é de costume, né, em três tópicos. Dentro desses tópicos tem as subdivisões e nós vamos acompanhando juntos. Os anjos habitam com Deus nos céus. A Bíblia diz que quando Deus criava a terra, os anjos já estavam com ele. Aí ele cita aqui, olha só, Jó 38:4 e 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? No jardim do Éden, depois que o homem pecou, o Senhor colocou querubins, lembram-se? Uma classe importante de anjos para guardar o caminho da árvore da vida. Está lá em Gênesis 3:24. Então, os anjos povoam os céus de Deus. Como vimos, os anjos já existiam antes da queda do homem. E o autor aos Hebreus diz que eles são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Está em Hebreus 1:4. Vamos localizar aqui na Bíblia. Hebreus 1:4, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes
últimos dias pelo Filho. Aí lá no versículo 14 diz assim: e não são, porventura, todos eles, falando dos anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Na nota de estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal, diz assim: anjo significa mensageiro. Os anjos são descritos como mensageiros e servos de Deus, criados antes da terra, para confirmar aquilo que nós falamos. E ele cita aqui o texto que nós lemos de Jó 38, versículos 4 e 7. Eles foram criados em algum momento da eternidade passada, a fim de executarem prontamente as ordens de Deus. Salmo 103, 20. O Salmo 103, 20 vai fazer uma referência. Diz assim, olha: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Tá? Então, eles foram criados a fim de executarem as ordens de Deus. O salmista escreveu que os anjos, de certa forma, estão num grau, num nível, podemos assim dizer, acima dos seres humanos. Leiam depois o Salmo 8, versículos 4 e 5, que ele diz que o Senhor nos fez um pouco menores do que os anjos. Segundo a Escritura, esses seres celestes são basicamente nomeados de, primeiro, arcanjo, Daniel 10, 13, Judas 1, 9, 1 Tessalonicenses 4, 16. Depois, serafins, Isaías 6, 2 e 6, 6. Depois, querubins, Gênesis 3, 24, Ezequiel 10, 1, que também são chamados de seres viventes, em Apocalipse 4, versículos 6 e 7. E anjo mesmo, conforme está em Lucas 1, 21, Lucas 26, 1, 26. Tá? E essa classificação revela apenas que eles exercem atividades diferenciadas para Deus, e por isso são por ele investidos de autoridade. Satanás também era um anjo, mas ao rebelar-se contra Deus foi banido dos céus. Leiam depois Isaías 14, do 12 ao 15, e Ezequiel 28, do 13 ao 19. E ele já não pode mais viver ali, mas até certo tempo permanecerá entre os céus e a terra, conforme está em Efésios 2, 2 e 6, 12. O item B diz que os anjos de Deus são inumeráveis. Um texto bem claro a respeito dos incontáveis anjos que estão com Deus nos céus é o seguinte, Apocalipse 5:11, que diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Mais à frente, já no versículos 13 e 14 de Apocalipse 5, no mesmo texto, João completou a descrição dizendo: então ouvi que toda criatura que há no céu e os 4 seres viventes respondiam: amém. Aleluia, Tá? O nosso foco aqui está nesses seres maravilhosos que povoam os céus e o glorificam e cumprem cada um o seu trabalho. Tá? Então, ele está dizendo aqui que o foco não é exatamente a carta da revelação de Apocalipse, tá? Mas é para focar nisso, que os céus estão povoados de anjos. Numa nota aqui de subsídio do professor, diz: os anjos são criaturas celestes que possuem corpos espirituais ou corpos que pertencem à dimensão dos céus de Deus. Por isso podem se deslocar rapidamente, conforme está em Ezequiel 1,14, e fazer coisas que seriam impossíveis para os seres humanos, como, por exemplo, fechar a boca dos leões, lá em Daniel, andar na fornalha ardente sem se queimar, Daniel 3:25, cegar os pervertidos de Sodoma, lá em Gênesis 19, destruir numa só noite 185 mil soldados de um exército poderoso, conforme está em Isaías 37, mas toda a capacidade e poder que eles possuem derivam do próprio Deus. Amém? Então, os anjos habitam nos céus de Deus. Já na segunda exposição, Jesus Cristo habita com Deus nos céus, Então,
Na oração sacerdotal, Jesus Cristo pediu a Deus o seguinte: agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Está em João 17:5, né? João 17:5, que o pastor William MacDonald, ele comenta da seguinte forma: antes de Cristo vir ao mundo, ele habitou no céu com o Pai. Quando os anjos contemplavam o Senhor, viram toda a glória da divindade. A cada olho, obviamente, ele era Deus. Mas quando ele veio entre os homens, a glória da divindade foi encoberta. Apesar de ainda ser Deus, isso não era evidente à maioria dos espectadores. Eles o viram apenas como o filho do carpinteiro José. Aqui, o Salvador está orando para que a manifestação visível da sua glória no céu fosse restaurada. As palavras glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, significam glorifica-me na sua presença no céu. Permite que a glória original que eu desfrutava contigo antes da minha encarnação seja retomada. Isso ensina claramente a pré-existência de Jesus Cristo. Aleluia. Depois de ressurreto, o Senhor Jesus retornou aos céus de Deus. Vocês se lembram daquela passagem de Atos, no capítulo 1, os versículos 9 e 11? Eu amo essa passagem. Vamos ver se a gente localiza ela rapidamente aqui, que vale a pena sempre ver, não é? Atos, vamos localizar, Atos 1, eu tinha marcado aqui, no versículo 9 a 11, é muito bonita essa passagem, coisa linda mesmo. Diz assim, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Oh, coisa boa, né? De lembrar que o nosso Senhor subiu e que brevemente voltará para nos buscar. Mas um dia, voltando para o texto, depois de ressurreto, o Senhor Jesus retornou aos céus de Deus, mas um dia voltará, acompanhado de alguns dos seres que agora habitam com Deus. Mateus 25:31 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém? A subdivisão vai falar que Cristo está à direita do trono de Deus e que à direita de Deus Cristo intercede por nós. Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, testemunhou da visão que teve do céu, observamos a posição que Jesus assumiu ali depois de ter sido assunto. Ele vai, em Atos 7, 55 e 56, diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia! Na verdade, Cristo se levantou para receber ou recepcionar esse seu filho, esse gigante da fé. Cumpriu-se em Estevão o que Cristo havia prometido lá em Marcos 14:62. O autor aos Hebreus também faz uma descrição precisa da posição atual de Cristo nos céus. Em Hebreus 1:3, ele diz assim: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Mais à frente, no texto ainda de Hebreus, diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Estar assentado à direita de Deus nos céus revela a posição de governo que Jesus exerce ao lado do Pai. Aleluias! Aqui na nota de subsídio ao professor diz assim: entre os ministérios que Jesus exerce após ter sido assunto aos céus de Deus, destaca-se o seguinte, Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Enquanto o Espírito Santo intercede por nós aqui na terra, Cristo faz isso lá no céu, ao lado do Pai. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, diz Romanos 8,34. E João 17, e 1 João 2,1 diz que Jesus é o nosso eterno intercessor. Graças a Deus. No item B, ele vai dizer, à direita de Deus, Cristo intercede por nós. Ele continua nessa linha. Quando foi injustamente julgado por Caifás, Jesus profetizou, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Está ali em Mateus 26, 64. E aqui o mestre repete o que Davi disse em um dos salmos messiânicos, que é o Salmo 110, lá no versículo 1, diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Pedro também citou esse texto por ocasião da chegada do Espírito Santo. Vejam depois ali em Atos 2, 32, 35, Efésios 1, 20, Colossenses 3, 1 também, para essa referência. À direita de Deus nos céus, Cristo ora pela igreja militante. Hebreus 7, 25. Vamos ver o que fala? Hebreus 7, 25 diz assim, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia! A Bíblia de Estudo Pentecostal, comentando esse versículo 25 de Hebreus 7, diz assim, Cristo vive no céu na presença do Pai, intercedendo por todos os seus seguidores, individualmente, de acordo com a vontade do Pai. Pelo ministério da intercessão de Cristo, experimentamos o amor e a presença de Deus, e achamos misericórdia e graça para sermos ajudados em qualquer tipo de necessidade, tentação, fraqueza, pecado e provação. A oração de Cristo como sumo sacerdote em favor do seu povo, bem como sua vontade de derramar o Espírito Santo sobre todos os crentes, nos ajudam a compreender o alcance do seu ministério de intercessão. Mediante a intercessão de Cristo, aquele que se chega a Deus, isto é, se chega continuamente a Deus, porque aqui a palavra, no grego está no tempo presente e indicação contínua, pode receber graça para ser salvo perfeitamente. A intercessão de Cristo como nosso sumo sacerdote é essencial para a nossa salvação. Sem ela e sem sua graça, misericórdia e ajuda que nos são otorgadas através daquela intercessão, nos afastaríamos de Deus, voltando a ser escravos do pecado e ao domínio do inimigo, e incorrendo em justa condenação. Nossa única esperança é aproximarmos de Deus por meio de Cristo pela fé. Note que Cristo não permanece como advogado intercessor dos que se recusam a confessar e abandonar o pecado e que se apartam da comunhão com Deus. Vejam depois 1 João 1,5, versículos 7, 9. Sua intercessão para salvar perfeitamente é somente para aqueles que por ele se achegam a Deus. Não há segurança nem garantia para quem deliberadamente peca e se deixa de se chegar a Deus. Posto que Cristo é o nosso único mediador e intercessor no céu, qualquer tentativa de ter outro mediador, de oferecer oração através de qualquer outro mediador, é inútil. É inútil porque é antibíblico. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ok? Então isso fica bastante claro na palavra de Deus. A terceira parte diz que os que são de Cristo habitam nos céus de Deus. Profeticamente, todo cristão renascido já está com Cristo nos céus de Deus. É o que nós lemos no começo, naquele comentário do pastor McDonald's. Tá? Veja isso, ele falando de Efésios 2, versículos 5 e 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
Jesus. Aleluia. Este é o lugar de onde Deus envia suas bênçãos. Um dia, e creio que muito em breve, literalmente chegaremos lá. Por isso nos foi ordenado, enquanto estivermos na luta aqui na terra, a buscar e pensar o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses, versículo 1 e 2. Tá? Então, na verdade, por isso que o pastor MacDonald, quando nós lemos no começo, diz que nós já estamos, né? Nós já estamos, por Cristo nós já estamos. Né? O nosso futuro já é o nosso presente, mas ele vai se concretizar naquele grande dia, porque nós estamos em Cristo. Amém? O paraíso celestial é o destino dos salvos em Cristo. Devemos lembrar daquilo que Cristo prometeu para o ladrão arrependido no Calvário. Jesus lhe respondeu, lá em Lucas 23, 43, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Com ele, portanto, estão todos os servos de Deus que já morreram, inclusive aqueles santos mencionados apenas pelo apóstolo Mateus. E aqui ele faz uma referência a Mateus 27, 52, que é muito interessante. Quando ele fala, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. No subsídio que ele põe aqui, e é uma questão muito interessante, né? Porque quase ninguém fala a respeito disso, né? O que aconteceu com aqueles santos já falecidos que ressuscitaram por ocasião da morte de Jesus Cristo lá no Calvário? Então, ele diz assim, a Bíblia de Estudo, NAA, traz importante nota de rodapé da única menção existente nas Escrituras sobre a ressurreição gloriosa dos santos do Antigo Testamento, que está aqui em Mateus 27, 52 e 53, ocorrida após a ressurreição de Cristo. Observe, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram, provavelmente piedosas figuras do Antigo Testamento e devotos judeus do período intertestamentário, que obtiveram seus corpos de volta para testemunhar a nova ordem de coisas que agora estava em processo de manifestação. Isso mostra que a ressurreição das pessoas que morreram esperando pelo Messias depende da presente morte e ressurreição de Cristo, assim como a futura ressurreição dos discípulos de hoje. Depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa. Mateus aparentemente passa à frente aqui, tratando dos assuntos como tópicos, da maneira como ele frequentemente faz. E começa a falar de acontecimentos que sucederam após a ressurreição. O texto sugere que esses santos não foram meramente trazidos de volta à vida, como Lázaro, mas ressuscitaram com novos corpos de ressurreição, num prenúncio do que acontecerá a todos os crentes na volta de Cristo. Essa é uma posição que o pastor está passando de uma leitura que ele fez da Bíblia de Estudo NAA, tá? Nenhuma outra informação histórica sobre esse acontecimento foi encontrada, mas é natural supor que esses santos, caso tenham tido corpos de ressurreição, não teriam morrido novamente. Eles podem ter sido levados para o céu durante ou após a ascensão de Jesus. É uma posição, como eu disse. Se vocês forem dar uma olhada na Bíblia de Estudo MacArthur, ele vai falar nessa nota de Mateus 27, 52, sobre esse assunto, ele diz assim, olha só. Somente Mateus menciona esse milagre. Nada mais é dito sobre essas pessoas, o que seria improvável se essas pessoas tivessem permanecido na Terra por muito tempo. Evidentemente, essas pessoas receberam corpos glorificados. Elas apareceram a muitos, o que foi suficiente para estabelecer a realidade do milagre. Então, sem dúvida, elas ascenderam à glória, tá? Que é um tipo de antevisão de 1 Tessalonicenses 4,16, que é o arrebatamento. Tá? Então, é interessante essa posição que ele apresenta aqui. B. Enoque e Elias estão nos céus de Deus. É crível, ele diz, né? É possível acreditar que mais duas pessoas com corpos transformados, além do Senhor Jesus e dos santos do Antigo Testamento citado por Mateus, tenham sido levados para os céus. Primeiro, Enoque, né? Porque a palavra diz, andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. E Elias, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Tá? É a passagem famosa, né, de 2 Reis 2,11. Sobre Enoque, a Bíblia ainda diz, olha, pela fé, lá em Hebreus 11,5, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação,
obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, é possível crer que Enoque e Elias estão lá também, não é? Pela fé em Jesus, é o item C, chegaremos aos céus de Deus. Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João 14,6. O autor aos Hebreus escreveu o seguinte, em Hebreus 9,24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Portanto, nosso acesso aos céus de Deus somente foi e será possível por causa da gloriosa obra redentora realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por isso, não é? E nós chegamos já, muito rapidamente, não é? Que aula gostosa, passa muito rápido, né? Chegamos à conclusão. E na revista o autor diz assim, Deus é maior que os céus, e ter nossa comunhão restaurada com Ele não tem comparação. Muito em breve, em razão do cumprimento dos sinais indicadores, nós iremos para a casa do Pai. E aqui ele cita Mateus, 24, do 4 a 14. Que sinais serão esses? Lembram-se? Vamos ver aqui, 24, do 4 ao 14. Eu separei para a gente ler. Diz assim, olha, e Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Ele falando aqui dos sinais dos tempos. Na nota de estudo da Bíblia, de estudo pentecostal, tratando desses versículos de Mateus, ele diz assim, olha, Jesus cita os sinais que caracterizarão o decurso inteiro dos últimos dias e que se intensificarão à medida que o fim se aproximar. Primeiro, os falsos profetas e os liberais religiosos dentro da igreja visível aumentarão e enganarão a muitos. Eu estou lendo isso, está na revista, mas é para vocês se situarem, porque nós estamos falando dos que habitam nos céus com Deus. Nós falamos dos anjos, nós falamos dos santos, do Antigo Testamento, dos santos do Novo Testamento, que estão no paraíso, e agora estamos falando da gente. Nós vamos para lá também, num tempo que vem mais ou menos nessa descrição, e ele dá os sinais do tempo. Por isso eu estou lendo isso aqui. Olha, os falsos profetas e os liberais religiosos dentro da igreja, visível, aumentarão e enganarão a muitos. Já está acontecendo, né? Muitas guerras, fome e terremotos serão princípio de dores da nova era messiânica que se aproxima. À medida que o fim se aproxima, o povo de Deus será perseguido, muitos abandonarão a sua lealdade. O desrespeito aos mandamentos de Deus, a violência e o crime aumentarão rapidamente. O amor natural e o afeto na família diminuirão. Já vemos isso, não é? Apesar dessa intensa e crescente aflição, o evangelho será pregado no mundo inteiro. Os salvos permanecerão firmes na fé através de todas as angústias do tempo do fim. Os fiéis, à medida que virem o aumento desses sinais, saberão que o dia da volta do Senhor para buscá-los se aproxima. E ele chama a atenção para o engano. E eu chamo também, porque tem acontecido, não é? Então, esse primeiro grande sinal é muito importante. Cristo declara que durante os últimos dias, o engano religioso será volumoso na terra. Note-se que as primeiras palavras que Cristo dirigiu aos discípulos a respeito do tempo do fim foram: acautelai-vos que ninguém vos engane.
É do maior interesse de Cristo que seus seguidores se acautelem do engano religioso que se alastrará em todo o mundo nos últimos tempos. E já está acontecendo isso, irmãos. Para salientar esse perigo para os crentes dessa época, que Cristo repete essa advertência 2 vezes no Sermão do Monte das Oliveiras, tá? Versículo 11 e 24. Tá? Qual é a forma de você não ser enganado, meu irmão? É estudando a palavra de Deus, é tendo intimidade com Deus, estar cheio da graça, estar cheio do Espírito Santo, não se distanciar de Jesus Cristo, estudar, né? Estudar na escola bíblica, ir aos cultos, manter a comunhão, tá? Então é tempo disso. Nunca foi tão urgente nos apegarmos a isso, tá? Então, voltando para a conclusão da revista, Deus é maior que os céus e ter nossa comunhão restaurada com Ele não tem comparação. Muito em breve, e ele disse muito em breve em razão desses sinais do tempo, nós iremos para a casa do Pai. E lá seremos recebidos de braços abertos, como foi o filho pródigo em Lucas 15. Literalmente desfrutaremos dessa morada celeste que Jesus foi ampliar ou adornar para nós, né? Conforme tem em João 14 e Apocalipse 21. Hoje, somente os santos anjos, Enoque, Elias, o Senhor Jesus, os santos, né, que foram citados aqui no Evangelho de Mateus, e os crentes mortos que vivem no paraíso e aguardam a ressurreição gloriosa, estão nos céus de Deus, um lugar longe e ao mesmo tempo perto, porque pertence a outra dimensão, mas que o Pai tem reservado para aqueles que o amam, sinceramente, né, de coração. Ele cita aqui 1 Coríntios 2, 9. Todo mundo conhece essa passagem, né? Mas é tão bonita, eu quero ler. Quero ler, sim. 1 Coríntios 2, 9. Marca aí, hein, ó. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Oh, coisa linda, aleluias, glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a lição de hoje. Essa é a lição de hoje. Para quem tem a revista, tem ali as questões, as perguntas para a revisão. São 3 questões. As respostas estão no corpo do texto da lição. São questões fáceis. Faça, escreva ali a resposta, porque serve para a fixação do entendimento da lição. E vocês não vão se esquecer nunca mais. Amém? Que coisa boa, graças a Deus, graças a Deus. Senhor meu Deus, Senhor Jeová, Deus de Israel, nós confessamos a Ti, unicamente a Ti. Somente Tu és Deus e não há outro além de Ti, único digno de honra, glória e louvor. Nós glorificamos o Teu santo nome. Louvado seja, Senhor, antes, agora e eternamente. Rendemos graças a Ti, Senhor, pela vida, pela salvação, pela habitação do Espírito Santo, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que conosco, Senhor, estudou essa palavra de hoje, Senhor, esse ensino de hoje. Agradecemos por esta oportunidade, Deus bendito. Somos gratos a Ti porque tem nos proporcionado o ensino, Senhor, tem nos proporcionado que não sejamos enganados, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, tem misericórdia de nós, Senhor. Neste momento, apresentamos a Ti, Senhor, os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. E Te pedimos, Senhor, tem compaixão, Senhor, e visita cada um deles onde estiverem. Toca, Senhor, com a Tua mão de poder, com a Tua mão de amor. Toca cada um, Senhor, para curar, para libertar, para restaurar, para operar milagres, Senhor. Sim, nós cremos, Senhor, que Tu estás atento à oração da Tua igreja, do Teu povo, dos Teus filhos e filhas, que Tua mão está, sim, estendida para salvar, Senhor, para operar no nosso meio. Apresentamos também
meu Deus, os nossos pastores, te pedindo, Senhor, que esforce as mãos dos nossos pastores, nossos líderes, para que eles apacentem as ovelhas de Jesus Cristo, segundo a santa palavra, a sã doutrina, para as entregar ao sumo sacerdote, ao bom pastor, naquele dia glorioso, Senhor. Guarda, Senhor, livra de todo mal, atende às necessidades, Senhor, dos teus servos, das tuas servas, dando a eles condições, Senhor, condições materiais e espirituais, para que apacentem as ovelhas de Jesus. Apresentamos também neste momento a nossa nação, Senhor, te pedindo, meu Deus, tem misericórdia deste Brasil, desta nação, Senhor, que precisa, Senhor, precisa urgentemente de um avivamento. E que esse avivamento, Senhor, seja o que antecede a vinda de Jesus Cristo. Uma nação, Senhor, idólatra, uma nação, Senhor, meu Deus, que tem se esquecido de Ti, Senhor. Mas o Teu povo, Senhor, vive aqui, e o Teu povo clama a Ti. Tem misericórdia, Senhor, desse povo, dessa nação. Sara a nossa terra, Senhor, e move, Senhor, meu Deus, e nós intercedemos por nossas autoridades, move o coração desses homens e mulheres que estão em posição de autoridade, para que eles governem para o bem do próximo, para o bem do povo, Senhor, não por vaidade, não só por poder, não por corrupção, não por interesse escuso, Senhor, não para o próprio ventre, mas para atender a necessidade do povo, Senhor bendito. Ah, Senhor, abençoa-nos, Senhor, e dá-nos da Tua santa presença. Senhor, nós somos gratos a Ti, e em tudo, Senhor, apresentamos as nossas petições, clamando a Ti, rogando, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus lhes abençoe. From glory, took on flesh to save the lost, grace and mercy displayed upon the cross, our redemption. He's the hope for all mankind. One name